Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa nosso do Conage News. Começa de Não novo. gostei desse início. Não, pode começar de novo. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa nosso aqui da Conage News, juntamente com o Sesumar Empresarial, onde vamos relatar assuntos do cotidiano das pessoas em relação ao investimento, onde toda semana a gente vai trazer uma galera da pesada aqui, pessoas que já têm um conhecimento vasto sobre o assunto. E hoje, não sendo diferente, estamos trazendo alguém muito especial aqui, o Lucas Maia. Lucas, por favor, se apresente. Bom dia, João. Bom dia, Gabriel. Eu sou o Lucas Maia, eu sou consultor financeiro, eu sou credenciado pela CVM, tenho certificação de consultor pela Anbima, que é um órgão que regula bancos no Brasil. Também tenho uma certificação de analista de valores imobiliários, que é uma certificação que habilita o profissional a indicar, sugerir, né, competência para ler demonstrativos de empresas e tudo mais. Sou graduado em Engenharia Civil pela UEM e formei em 2017. Cheguei a atuar na área cerca Legal. de pouco menos de 10 anos, mas em paralelo pela necessidade de sempre estar envolvido, né, com as finanças, se desenvolver pessoalmente, né? Eu sou casado, estou esperando duas meninas, né? Sempre senti essa necessidade de. A gente tem que saber um pouco de finanças, todo mundo tem que estudar um pouco. Acabei ingressando no mercado financeiro por conta disso, as coisas foram evoluindo, eu gosto muito. E aí houve um momento de pivotação na minha carreira. Graças a Deus hoje faço parte de uma empresa com vários consultores, né? Uma empresa recente aqui em Maringá. E conforme as coisas foram acontecendo, evoluindo, eu acabei migrando, né? Então eu realmente larguei a engenharia e hoje estou 100% trabalhando com a consultoria financeira. Show de bola, cara. Show de bola. Lembrando, pessoal, que o Lucas ele é analista de investimento credenciado e ele pode poder enriquecer muito o conhecimento da gente aqui hoje nesse podcast. Lucas, pode iniciar falando para a gente mais sobre essas reformas tarifárias que está acontecendo em todo mundo, né? A gente pode considerar essas reformas como sendo um ato de guerra? Cara, quando a gente pensa no que está acontecendo com o Trump e a China, na verdade é uma situação muito mais histórica, muito mais macro, né, do que meramente analisar fatores econômicos, né? Por que que eu digo isso? Os Estados Unidos, praticamente da sua independência ali, muito pela Primeira e Segunda Guerra, se tornou uma potência, né? Os Estados Unidos hoje, militarmente, comercialmente, é indiscutível a força que existe. Possui uma moeda hoje que maiores reservas dos outros países são em dólar. Mas o que tem ocorrido, né? Existe até um jargão muito famoso no mercado, até em outros ramos, que todo império eventualmente vai cair, né? E a gente olha para a história e a gente vê isso em qualquer canto do mundo. E o que tem acontecido de uns tempos para cá? A China, ela tem um sistema realmente um pouco diferente de todo o resto do mundo, né? É uma espécie de ditadura com uma certa democracia. É uma coisa bem esquisita, Sim. né? Entrar aqui vai ser bem espinhento, vai ser bem difícil de discorrer, mas é um socialismo com uma pegada de capitalismo, enfim. Mas resumindo, tem um controle estatal, mas com incentivos pontuais, incentivos com características de capitalismo. E, cara, olhando por alguns vieses, perspectivas diferentes, a China realmente tem dado muito certo de uns tempos para cá, pelo menos economicamente falando, né? Não vamos entrar muito na parte política nem social, tá? Vamos deixar de fora. E economicamente, eles cresceram muito, muito mesmo, uns 20, 30, 40 anos para cá. A China chegou a crescer 10%. Cara, isso é um crescimento absurdo. O Brasil depende muito da China com algumas exportações. A gente tem alguns períodos específicos aqui dentro, é visível isso. Quando a gente teve aquele boom das commodities na primeira década do século, né, no primeiro governo Lula, né, com o segundo, teve muito a ver com o crescimento da China, né? A gente exportou muito aço, exportou muito minério. Então a China vem de uns tempos para cá já numa pegada muito forte. E o que acontece? Aí agora eu vou trazer vou falar um pouco mais teórico, para daí já fazer o link com o que tem acontecido recentemente.
Quando a gente pega uma sociedade, uma economia, né, nós temos os fatores internos, nós temos todo o ecossistema interno. Né? Então, num país, nós temos os produtores, nós temos as famílias, o próprio governo. Quando a gente mede o produto interno bruto, a gente está olhando para consumo, está olhando para produtividade, olha para exportação, importação, né? Tem todas as variáveis. E aí entra um pouco dessa questão da gente trazer as coisas de fora. Né? Existe um conceito na economia, se você é muito bom em alguma coisa, foque naquilo, seja produtivo naquilo e o restante você faz comércio, você faz negócios com os parceiros. Né? Então, se você é muito bom em fazer sapato, faça sapato. Vá comprar alimento do teu vizinho e tudo mais. Só que aqui começa a ter alguns pontos interessantes. Né? Se você tem é uma balança, né? E se você tem uma balança muito assimétrica de só trazer coisa de fora, né? Você pode acontecer, tá? Que também é bastante complexo a análise, mas pode acontecer de você trazer um desbalanceamento internamente falando de produção, de renda. Né? Então, quando a gente importa muita coisa de fora, a gente tem que analisar isso. Mas por onde vai esse desbalanceamento? Vamos pegar um exemplo recente, que é o que aconteceu com as varejistas, né? Então a gente tem grandes varejistas aqui no Brasil, produzem roupas, produzem calçados, e aí vem, por exemplo, uma empresa chinesa, né? Aconteceu recentemente, com uma proposta um pouco mais agressiva mesmo, de preço e tudo, né? Ofertas, diversidades de produtos. E dependendo do volume que essa empresa começa a trazer para cá, você começa a tirar receita de empresas aqui de dentro. E aí são empresas que acabam tendo que cortar gastos, de repente começa a mandar funcionários embora, porque não consegue competir com uma empresa que vem de fora, né? Uma outra realidade. Né? Falando da China, né? Que eu trouxe como exemplo, lá eles têm toda uma sistemática já bem mais evoluída de produção, os custos são outros. Né? Então você não é muito justo. Cria-se um disparate muito grande entre você competir em empresas internas, né? Tem os impostos internos, tem toda uma situação interna, com um concorrente de fora. Então o que acontece, falando de um ponto bem teórico econômico? Né? É muito comum, eu ouso dizer até essencial até um certo ponto, né, que você tenha uma tarifa diferenciada, uma tarifa específica para produtos de fora, para você balancear isso. Né? Justamente por valorizar a economia nacional, né? Exatamente. É correto falar que essa foi uma estratégia do Trump para valorizar a economia dos Estados Unidos? Então, aí era esse link que eu ia fazer, porque até um certo ponto, né, é compreensível que isso aconteça, né? Você taxe empresas estrangeiras, você taxe coisas que venham de fora, e aí você tem que pesar. Né? Então, como que está sendo feito isso? O que tem acontecido muito recentemente que a gente enxerga de fato, os Estados Unidos, por ser o superavitário máximo com todos os outros países, de fato você acaba tendo, é inevitável que você tenha uma assimetria de relações comerciais. Pensa, você é a maior potência do mundo, você tem a maior facilidade de produzir, de criar produtos novos e de estar repassando todos os seus produtos para outros países. Então é um pouco inevitável que os outros países te taxem mais do que o contrário. Olhando por um viés econômico, sim, pelo que eu falei aqui, eu acho que é um pouco fácil de entender isso. O que tem acontecido com os Estados Unidos desde 2000? Tá? Dá para levar até um pouco para trás, mas eu vou usar 2000 ali porque veio muita crise subprime, Covid recentemente. A dívida pública americana começou a sair um pouco da normalidade, começou a subir muito. Desde 2000, mas a pandemia foi algo surreal. Os Estados Unidos injetou muita grana na economia. Aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, mas a gente diminuiu a Selic lá para 2% para incentivar, né, mercado interno. O mercado interno, né? O que é eu levar a Selic a 2%? Ao invés de eu pegar o dinheiro e alocar numa aplicação que vai render pouco, não, vou tentar empreender, e aí você movimenta a economia. Lá eles mexeram também com a taxa de juros, só que a taxa de juros dos Estados Unidos já é naturalmente baixa.
Então, qual foi a outra forma que eles tentaram alavancar um pouco, movimentar a economia, injetar dinheiro? Só que essa injeção de dinheiro, se você não é feita de uma forma onde a produtividade do país acompanhe, você gera inflação. Perfeito. Porque não adianta eu chegar e oferecer crédito adoidado nos bancos, sendo que eu não consigo produzir. Da onde que vem um crédito? Pô, vou construir um prédio, né? Vou lá pegar um financiamento com uma taxa de juros boa, só que eu uso esse dinheiro para construir um prédio, eu vou revender para um camarada que vai construir um escritório, que vai alavancar. E as coisas, o PIB interno vai. Agora, se eu simplesmente ofereço crédito arrudo, mas eu não estou produzindo, eventualmente a inflação sobe. Então eu estou dizendo isso, fiz esse parênteses para dizer o quê? Que os Estados Unidos está num momento um pouco crítico com relação a isso. É um país de primeiro mundo, não dá para se comparar a dívida americana com a dívida brasileira. De fato, eles têm uma capacidade maior de honrar, de rolar dívida, né? Enfim. Só que realmente ficou um pouco esquisito, assim, já está lá na casa de trilhões e trilhões a dívida pública americana. E aí a gente chega nesse momento, a gente chega no que aconteceu esse ano com o Trump assumindo a presidência. O que ele fez? E eu não tenho dúvida que o principal fator foi a dívida pública. Ele olhou e falou, cara, a gente precisa botar a casa em ordem. A gente precisa resolver isso aqui. A China já está chegando... outros países, a Índia também se fala muito da Índia. A Índia hoje ela negocia múltiplos de países desenvolvidos. Sim. Tem muita gente que já olha para a Índia e entende que daqui a alguns 20, 30, 40 anos pode ser uma nova China ou coisa do tipo. E aí ele falou, cara, precisamos resolver. Agora, não existe medida simples para resolver um problema tão crástico que é a dívida pública americana hoje. Então foi daí que ele veio, então, com esse, né, o discurso, essa estratégia, enfim, que todo mundo viu esse ano, de olhar especialmente para os principais parceiros, né? E claro que ele pegou todo mundo do globo, mas falou, ó, você me taxa aqui, aí não é uma taxa única, tá? É importante dizer isso. Aqui foram feitas várias seleções, controle de moeda, controle de produtos importados, mas assim, um leque de coisas, né, que ele olhou para os países e falou, ó, em média, você me taxa aqui 80% e eu te taxo de volta 20%. Então, acho que não é legal. E aí ele começou a analisar país por país e fazer essas contrapartidas, né? Não, eu preciso... Perfeito. Mas assim, no frigir de tudo, o que ele mais queria era arrumar esse balancete americano, que estava pesado. Mas sim, aí aqui entra o principal ponto. Ele está preocupado com o Paraguai, ele está preocupado com um país africano. Não, ele está preocupado com China, Rússia, Europa, né, as principais potências. E a China, com certeza, vem muito de encontro com isso. Então, só para falar da China, né, rapidinho, foi quem ele mais bateu. Houve uma queda de braço muito forte com a China. Tá? A China alega que ele não veio para negociar, ele não veio para trocar uma ideia, né? Não foi diplomata. E aí entra muito no pouco do que é o Trump. O Trump, ele é uma persona, né? Ele é uma pessoa realmente muito excêntrica, né? Quem já conhece ele, eu já estudava ele antes do mercado imobiliário e tal. Ele é uma figura, cara. Sim. Sendo bem sincero. Sim. É único. Ele é uma figura. Ele tem um modo de negociar que ele fala, né? Que primeiro ele dá a cartada, depois ele chama todo mundo para conversar, que foi o que ele fez. Então aí surgiu de fato um atrito muito grande com a China. Ao longo das negociações aconteceu um fato muito interessante, que ele falou que vários outros países já haviam abordado ele para trocar uma ideia, para poder renegociar. E aí ele falou que em prol desses países ele ia dar lá temporariamente ia deixar de lado, acho que 90 dias, alguma coisa assim. E aí ele falou que o único país, o principal país que não tinha entrado em contato foi a China. Então ele ficou claro que foi algo um pouco mais direto com a China, tá? Essa questão mais geopolítica com a China. Aí, cara, aí é uma discussão grande. Foi premeditado, não foi, já desde o começo ele sabia o que estava fazendo, porque quando a China trucou, ficou uma coisa um pouco estranha, né? Enfim.
Mas é isso, aí as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. Hoje já deu uma baixada um pouco na poeira. Olhando de um viés totalmente econômico, era impossível, era completamente inviável chegar aonde estava, mirando tudo. A gente sabia que uma hora ou outra eles iam ter que sentar e conversar, era completamente sustentável. Tá? Então as coisas já deram amenizadas, ainda vai ter muita coisa para acontecer, mas em suma, aí o Brasil no meio disso tudo, né? Muita gente perguntou também. Tá, mas e a gente aqui e tal? E aí é interessante, porque o Brasil ele tem boas relações tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Né? A gente é sim, desde sempre. Não que a gente tenha tido uma participação tão relevante nas guerras, mas a gente sempre foi do lado americano. E a China, comercialmente, também sempre fomos parceiros ferrenhos, especialmente com commodity. E questão diplomática mesmo. A gente sempre teve ali, a gente nunca foi um país, né, militarmente forte, nada disso. Então a diplomacia sempre foi algo inerente nosso, independente de governo, independente, né, enfim. Então assim, existe essa premissa de que, independente do caminho que fosse, o Brasil poderia ficar numa situação mais amena. Só que aí é difícil também de você pesar. Porque uma crise sistêmica muito grande, né, porque assim, tarifas igual o Trump propôs, né, inevitavelmente ia surgir uma inflação global, né, o custo de tudo ia subir, né, coisas que a gente importa aqui no Brasil, cara, ia subir. Sim. Então todo mundo ia sofrer, e obviamente os países subdesenvolvidos mais ainda. E quais são os maiores impactos que vai ter na economia brasileira com essas reformas tributárias? Então, primeiro ponto, como começou muito partindo dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tributando e tal, diretamente com os Estados Unidos, existe essa leitura de que os outros países poderiam recorrer a outras opções. E é onde o Brasil entra aqui. O Brasil, disputa é uma palavra forte, né? Mas o Brasil concorre muito com os Estados Unidos com alimentos, né? Soja, milho, frango. Então, existia essa leitura, existe ainda, de que sim, o Brasil poderia se beneficiar por esse lado em exportar mais alimentos, né? China, África, própria Europa. Então, poderia ser positivo? Poderia ser positivo. Uma coisa... Só que aí sempre tem os dois lados da moeda, né? Ponto negativo. Se os Estados Unidos, com essas tarifas, diminuírem a produção dos outros países, né? Desincentivar a produção dos outros países, a China, por exemplo. A China vende muito produto eletrônico, né? Enfim, para os Estados Unidos. Qual é o principal fornecedor de matéria-prima para a China hoje? Brasil. Então, assim, por um lado o Brasil pode ganhar, porque muita gente pode olhar para o Brasil e ter uma segunda opção. Só que se a China ou outros países que pegam muita matéria-prima do Brasil para repassar para os Estados Unidos ter a sua demanda diminuída, pode impactar o Brasil. Então, é muito complexo e é difícil até, eu ouso dizer, de mensurar, porque teve muita gente que não, o Brasil vai voar, vai ser ótimo para o Brasil é parceiro da China e tal. Cara, beleza, é uma leitura, mas calma aí, é complexo a coisa. Então, e essa questão do Trump valorizar o país dele, né, colocando as tarifas para fazendo com que os empresários invistam lá na própria cultura nacional. Isso não vai exigir uma mão de obra para que sustente tudo isso, porque ele não vai estar exportando mais produtos de fora, né? Ele vai estar trabalhando com os produtos nacional. Isso não pode gerar uma inflação por essa falta de mão de obra? Sim, pode sim. Também é uma perspectiva justa, válida, pode acontecer. E é uma parte bem contraditória. Assim, é bem interessante isso quando a gente põe na discussão. Os Estados Unidos hoje dependem de mão de obra de fora. Eles não têm mesmo. Os Estados Unidos, a Bolsa Americana, as 4 maiores empresas dos Estados Unidos, pode estar um pouco defasado isso, mas se eu não me engano, as 3 ou 4 maiores empresas dos Estados Unidos equivalem às empresas todas do Brasil. Então assim, cara,
é outro patamar, e de tudo, tá? Serviço, produto. Então, assim, falta, sim, mão de obra. Até foi uma crítica muito grande de pessoas dizendo isso. Cara, os Estados Unidos depende de gente, de mão de obra, depende de gente de fora. Então, sim, isso pode acontecer. O ponto principal, cara, que eu vejo nisso tudo é que, assim, é uma situação muito complexa que não é em curto prazo que vai se resolver. E aqui é até interessante a gente parar para pensar e ter esse reconhecimento, esse discernimento de que nós estamos aqui hoje, o João, o Gabriel e o Lucas, brasileiros, né, conscientes da nossa situação interna, acostumados com a nossa situação interna, de país de segundo mundo, discutindo um assunto dos Estados Unidos. Nós não somos americanos. Então, assim, é diferente. Sim. Entende? Sim. Isso é uma coisa que eu também vejo que muita gente não tem essa percepção. Para um americano hoje, a gente não... É difícil. Eu lembro quando o Trump, a primeira vez que ele ganhou, ele foi eleito, foi um pouquinho depois, né, de eu voltar dos Estados Unidos, eu morei lá 1 ano, e era muito interessante porque eu via muita gente falando aqui dentro, né, mas pô, o Trump isso, o Trump aquilo, e eu falava para todo mundo, falava, gente, vocês não sabem o que é estar lá nos Estados Unidos. Eu estava lá e assim, e eu vi isso, tá? Eu tô falando algo aqui que eu realmente vivenciei. Cara, de 10 americanos, 7 estão descontentes. 7 estão sofrendo por causa disso, daquilo. Aí beleza, a gente pode sentar e discutir se é o mais correto, o caminho que estão tomando, se de repente tem alguma outra solução, beleza. Então assim, o que o Trump está fazendo hoje, de um viés, se eu fosse americano, talvez eu desse razão, talvez. Tá? Aqui também tem que analisar um monte de coisa. Mas sim, é muito difícil porque seria uma reforma, cara, olhando para 10, 20 anos. É longo prazo. E aí aqui é difícil, né? Aí aqui entra muita questão política. Mandatos de 4 anos, né? Vai ter continuidade no próximo, não vai. Entra muito questão de, a gente infelizmente vê muito no Brasil, decisões muito populistas, não olhando para o futuro. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje lá é essa. Eu até posso enxergar, sim, uma boa intenção, o que o Trump está querendo fazer com os americanos, né, pelo país e tal. Acho que até pode ser justificável. Agora, quando a gente põe na equação que é algo para longo prazo, é algo... E assim, ia doer e vai doer no curto prazo. E esse é um outro grande problema também. 1, 2 anos, cara, vai doer, vai ter inflação, vai ter isso, vai ter aquilo. Se preparou para isso? Não se preparou? Aí você pega, por exemplo, né, se muniu lá com uma equipe boa, eu gostei muito da equipe que ele teve, aí dá lá um atrito com o homem mais rico dos Estados Unidos, dono lá das maiores, que é o Elon Musk. Aí, por exemplo, já é uma situação que, puxa, você já vê o quão complexo é lidar, porque com certeza nesse pacote de tudo que ele quis fazer olhando para frente, os medalhões lá iriam sofrer. E eles vão querer sofrer por 1, 2 anos. Sim. Então é mais esse emblema que eu senti assim que... Agora sim, olhar para uma parte mais estrutural e tal, cara, é difícil. Mas sim, a sua visão é correta, é possível. É que aqui entra mais um fator social. Né? Quando a gente fala em migração, eu acho que a gente não pode ser contra. A gente tem que ser contra a ilegalidade. A gente tem que ser contra, né? Quer dizer, como assim? Vou receber qualquer um? Vou receber alguém aqui que eu sei que tem um antecedente criminal aqui de um país vizinho, que já matou, já cometeu ato de terrorismo. Cara, não vou receber. Agora, como que você lida com isso? E aí, cara, os Estados Unidos, infelizmente, infelizmente no bom sentido, não existe bom sentido, é a maior potência do mundo. Né? Tem um vizinho embaixo que é pobre, o consumo é muito grande, está tendo problema com o Canadá, que está entrando muita droga pelo Canadá, que foi algo também que o Trump bateu muito, né, de controlar mais a fronteira. Então, como que você faz isso de uma maneira social, olhando para o americano, que às vezes vai estar lá e vai ter alguém ali, vai chegar ali alguma família, de repente vai trazer um desequilíbrio interno, de repente o filho de alguém vai perder emprego, né, enfim. E você balanceia isso. Né? Tá, mas a gente quer chegar num ponto aqui economicamente que é assim assado. Militarmente,
a gente quer chegar, e às vezes precisa, tem muito estrangeiro no exército americano. Agora, medir tudo isso, cara, aí é uma discussão Muito complexo, né? É um outro nível que a gente não está adequado para falar sobre esse assunto. Sim. E puxando um pouco para o impacto que vai ter aqui no Brasil. Como que o brasileiro ele deve se preocupar? Isso vai impactar de que forma? Ele no dia a Cara, dia. com certeza a inflação é o máximo, né, Gabriel? Inflação é o carro-chefe de tudo, cara. Inflação, o que derruba governo aqui é a inflação. Subiu o preço do alimento e isso tá, é inflação de fato, tá? Aí aqui vem um segundo camarada, mas é por conta da inflação, que é o dólar. Também a gente olha muito pro dólar. É um governo que perdeu a mão pro dólar. A gente fala dólar, mas seria o real, né? Sim, Que no caso o real se desvalorizar frente ao dólar. sim. Isso também é outra coisa interessante. A gente fala muito dólar, 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 mas não é o dólar que a gente está olhando, é o real que É se o real. desvaloriza. Perfeito. Nesse ano, o dólar, né, tem que atualizar, mas o índice Dixie, que é um índice que compara o dólar frente a outras moedas do mundo, ele mais caiu do que subiu. Sim. Então é o dólar que está caindo ou está subindo, às vezes a gente tem que olhar mais para o real. E aí, claro, o real se desvalorizando, a inflação sobe também. Então o principal ponto é inflação. A gente já tem uma situação interna que atualmente está um pouco difícil. A gente passou, a pandemia trouxe um desequilíbrio muito grande em contas fiscais, em controle mesmo do que gasta, do que provisiona, porque de fato, né, eu vejo hoje muita gente criticando, né, as decisões lá atrás, pô, não devia ter abaixado para 2%, até mesmo nos Estados Unidos, né, pô, jogaram muita grana, cara, eu não julgo. Porque vocês viveram a Era pandemia. um tempo de desespero, né? Vocês Ninguém lembram, sabia. ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Era todo mundo falando que ia ter que fechar e a gente não sabia da magnitude. E por que eu digo isso? Porque daí da pandemia para cá, tá difícil botar a casa em ordem. E aí entra também muito disso. Vamos tomar as decisões realmente estratégicas, estruturais, vamos fazer as reformas que precisam, ou vamos de repente atender uma agenda aqui dos meus eleitores, uma agenda dos próprios políticos, que a gente sabe hoje, eu sempre falo, eu acho que a gente superestima muito o poder, a capacidade do presidente de tocar a coisa. Sim. E subestima muito o Congresso e o Senado. Cara, quem faz as coisas é o Congresso e o Senado. O presidente é mais fala praticamente. É É o o que o rosto, cara né? fala, claro, entra ali muito a logística ali de saber interligar, de saber, né, fazer realmente a política em si, né, de conectar as ligações. Então a gente está com uma situação interna difícil, o Brasil está com uma dívida alta, a gente precisa controlar a inflação. Só que no meio disso tudo tem os fatores externos. Então, além dos próprios desafios que a gente tem internamente, crise fiscal, enfim, e aí para corroborar com tudo isso, aí veio tudo o que aconteceu lá fora, que impacta também a gente aqui. Qual que é o principal ponto que acontece lá fora que impacta diretamente aqui? Eu vou olhar de dois vieses, tá? Um mais macroeconômico e outro focando mais em investimentos, em capital, né? Alocação de capital. Macroeconômico é a questão de custos mesmo, de produtos que você traz, impostos que você paga mais, né, com tudo que aconteceu, essa instabilidade global com o Trump, as tarifas, então trouxe um certo nível assim a gente não sabe, né, como é que vai ser a balança comercial daqui para frente, a gente vai sofrer, não vai, então isso impacta, obviamente. Só que aí também tem um ponto interessante que é a alocação de capital. Porque o que faz dinheiro, o que faz preço aqui no Brasil, olhando mais para mercados de capitais mesmo, é estrangeiro, é estrangeiro. E o que tem acontecido também muito recentemente, que eu citei o exemplo do Brasil, mas os Estados Unidos também passou por isso, depois da pandemia, a taxa de juros americana, a média da taxa de juros americana é 1,5% a 2%, é bem baixa. Né? O Brasil, a média histórica é 7, 6, hoje estamos em 14, quase 15. Desculpa, chegamos em 15. Chegamos né? em 15. Essa semana, perdão. Só que depois da pandemia, quando eles injetaram muito dinheiro, também a inflação americana subiu. E, cara, uma inflação alta lá para eles é diferente daqui. Lá eles sentem muito mais. Sim. Né? Eu falei que 4 empresas representam. Disso eu não sabia. A inflação americana estava alta, o Fed, que é através do Jeremy Powell, subiu a taxa de juros americana para quase 5 e pouco. Né? É que eles falam em intervalo lá, né?
não é bem um valor específico. Em média 5%, que para eles é um valor astronômico. E já faz tempo que eles estão nessa taxa. E o que acontece? Alocar capital, cara, é risco e retorno. É risco e retorno. Você vai alocar o seu capital onde você se sente seguro e, obviamente, pô, tá tendo um retorno legal. Hoje, qual é o principal, pelo menos por enquanto, né? A gente está falando muito da instabilidade, mas ainda assim os Estados Unidos hoje é onde, globalmente falando, tá? Os grandes players acabam jogando seu dinheiro. Sim. Você vai colocar lá no Irã, Sim. vai colocar lá no Oriente Médio, vai colocar lá na Até no na próprio África, Brasil, né? no Brasil. Então, os Estados Unidos sempre vai ser, e com a taxa de juros alta para o patamar deles, trouxe muito capital para lá. Porque o Tesouro americano está pagando mais do que sempre pagou. Sim. E isso traz dificuldade em vir investimentos para o Brasil. Porque num período de instabilidade muito alta, que é o que a gente está tendo esse ano, por enquanto, pelo menos, o pessoal realmente fica com receio. Sim. Né? Pô, vou levar dinheiro para o Brasil, né? E aí aqui é tanto investidores quanto empresas, né? A gente até falou esses dias de uma empresa, não me lembro se era da Coreia, me fugiu o nome da marca, uma nova marca de celular que ia montar uma empresa no Amazonas. Cara, e aí, vamos mesmo? O negócio tá meio esquisito, hein? Pô, o Brasil é um país de terceiro mundo. País de terceiro mundo, em qualquer crise, são os que mais sentem. Sim. Cara, a gente realmente vai tomar essa decisão? Não, vamos esperar a poeira baixar um pouquinho. Ó. Daqui ano que vem a gente pensa nisso. Enquanto isso, vamos deixar lá nos bondes americanos. Falando em empresa, né? Perfeito. E quais são os principais fatores que os empresários devem olhar que por essas reformas econômicas que estão acontecendo, que ele consiga... Qual a importância de se entender essas reformas econômicas? Cara, eu diria O que... empresário, sabe, ele entender o que está acontecendo e associar isso. Não, isso daqui vai me impactar em X e X área. Ajudar na tomada de decisão Ajudar na dele. tomada de decisão. Cara, se é um empresário que exporta, ele tem que olhar para as tarifas, obviamente, né? Entender para onde que ele está exportando, se o país, né, para onde que é majoritariamente, como é que vai ser impactado. Tem muita gente que exporta só para a Europa, tem gente que exporta para a China. Então ele tem que ficar de olho em como que vai ser esses impactos, não só unilateralmente daqui para lá, mas de lá para outros lugares, especialmente para os Estados Unidos. Então isso é inevitável. E exportador, quem exporta muito tem que olhar para isso. Cara, aqui dentro a gente tem que olhar, acaba olhando mais para a Selic mesmo, como é que está o receio aqui de controle de inflação, porque assim, a inflação, o Copom, que é feito, né, composto por membros do Banco Central, né? Tem o ministro da Fazenda, o Haddad, Taca Simone Tebet, né? Também, o Galípolo agora. É uma coisa até que eu vejo que é muito mal interpretada por muita gente. O Copom, através da Selic, o objetivo máximo do Copom é controlar a inflação. Ponto. Perfeito. Se vai respingar, se vai trazer isso, se vai trazer aquilo, cara, aí é uma situação é outra conversa, aí já entraria muito uma integração de outros players, mercado, governo e tal. O Copom é meramente inflação. Por que eu estou dizendo isso? O empresário hoje, ele tem que tomar muito cuidado com... Ele é muito alavancado, ele pega muito crédito para alavancar a empresa, ele está numa pegada mais de expansão, e ele tem que olhar muito para o crédito, ele tem que olhar muito para a taxa Selic. Como que está a taxa Selic? Eu consigo hoje, a minha operação ela justifica eu pagar 15% ao ano. Então, sai dessa, né? Pô, eu expando muito, eu preciso de crédito. O crédito está caro. Então, qual que é a perspectiva da Selic? Aí você vai abrindo. Então, hoje, por exemplo, com essa instabilidade toda que está acontecendo no mundo afora, realmente é de tirar o chapéu para quem está com coragem de empreender no Brasil. Sim. Porque não está fácil. Sim. A gente entende, sim, que já chegou num teto ali, é insustentável subir mais a Selic. Então pode até ter gente que já está enxergando que daqui 1, 2 anos, claro, né? Depende de muita coisa, tem eleição ano que vem, mas que a Selic pode começar a cair. Então pode ser que tenha gente já, não. Só que aí é um planejamento, entender a sua matriz de risco, tua empresa, como que está a tua margem. Para o empresário interno,
Eu acho que é mais esse acompanhamento mesmo e claro, e veja bem, estou falando só de capital da empresa. Uhum. E aí a gente também pode pensar em consumo. Selic alta, você desacelera a economia. Então o seu Sim, cliente ali talvez não esteja tão estimulado a comprar de você hoje. Não sei se é uma sim. construtora, por exemplo. É uma construtora vive de financiamento, né? As pessoas pegam financiamento para comprar. Eu lembro na época do Covid, que eu ainda era engenheiro, cara, na época do Covid, um prédio que eu iniciei aqui em Maringá, antes de começar a obra já estava 100% vendido, porque as pessoas estavam pegando crédito a 2%. Cara, isso no Brasil, não lembro a última vez que a taxa Selic chegou a 2%. Hoje Sim. é o contrário. Hoje ainda está, pelo menos aqui em Maringá, né? Sempre falo que Maringá é um ponto fora da curva. Maringá está tendo ainda o mercado imobiliário, tá meio aquecido, está acontecendo, mas já é um cenário completamente diferente para quem quer financiar. Como é que está o financiamento O hoje? pessoal já tá pisando no freio, né? É insustentável realmente manter uma taxa dessa. Quem se financiou na Selic hipotético aqui, tá? O que eu vou falar. Se financiou lá na Selic para 10 anos, saiu de uma taxa de 2 a hoje é uma taxa de 15. A gente está vendo isso muito com empresas, Uhum. principalmente empresas de serviço, né? Locações e tal, que expandem, né? Chega aqui, por exemplo, né? Igual a gente estava conversando aqui agora há pouco, vai chegar para um João da vida, um Gabriel da vida, ó, a gente está aqui, quer abrir uma filial em Maringá, a gente vai ajudar você com subsídio X, Y, Z, Uhum. vamos financiar aí uma operação para 1 ano, 2 anos. E aí, assim, a gente não tem a certeza da receita que você vai ter. Pode ser que dê Sim. tudo certo, pode ser que você apanhe um pouco no começo. É um investimento com risco. Uhum. Ô Se Lucas, você, aproveitando que você está falando sobre isso, você poderia explicar um pouco mais para a gente quais as consequências de ter uma Selic alta, que nem hoje a gente bateu 15%, né, depois de vários anos, estando com a Selic um pouco mais baixa. Poderia explicar um pouco melhor para sim, gente? sim. Então, é justamente essa, né? Porque a Selic, igual eu falei, é para controlar a inflação. Então, se você aumenta muito a Selic, as pessoas vão começar, né? Pô, vai ficar muito caro para pegar financiamento. Então, a ideia é você desacelerar a economia e isso vai fazer com que os preços baixem, a inflação baixe. Uma Selic muito alta, crédito caro. Então, é o que eu estou dizendo. Uhum. Tem que tomar muito cuidado, empresas, por exemplo, que querem se alavancar daqui para frente, ter uma convicção boa se realmente a empresa vai conseguir ou não ter uma margem futura Sim. para poder arcar o crédito que ela está tomando agora. Eu acompanho uma empresa que eu gosto muito, é uma empresa excelente, tem uma operação muito boa, é locadora de caminhões. Eu não quero falar o nome, mas pelo menos o serviço. Locadora de caminhões, de carros, e ela sempre teve uma operação boa, Uhum. só que ela sempre está expandindo, né? Sempre está pegando muito Sim. crédito para aumentar a operação, ir para outros países, ir para outros estados. E ela saiu, é muito interessante esse dado, cara, é muito interessante. Da época do Covid para cá, ela triplicou a receita. Triplicou a receita. Só que quando você olha para o lucro líquido, praticamente estagnado. É mesmo? Porque ela tinha um custo de dívida de 2%. Hoje ela tem um custo de dívida de 15%. Então, se você é uma empresa, se você é um empresário que hoje está olhando para frente, pensando em abrir uma filial, ou até mesmo construir coisa mais pessoa física, mesmo pessoal, você tem que tomar cuidado com o efeito que um financiamento, uma taxa de Selic alta, vai fazer contigo num período aí de 2 anos até 10 anos, dependendo aí do financiamento que você fizer. Cara, o impacto maior é esse, né, Perfeito. para quem vai Perfeito. empreender. Consumo, a gente espera, né, que ele dê uma caída, né? Então, também para quem trabalha muito com varejo, trabalha muito com consumo imediato, Uhum. de se esperar aí que talvez, né? Mas aí também é difícil de dizer, né? Eu, Uhum. ano passado mesmo, no final do ano, escutei muita gente falando que ainda assim, vendendo bem, legal. Sim. Só que aí a reclamação era essa. Cara, parece até que eu vendi mais que o ano passado. Só que o lucro parece que não aumentou, Por que será, né? né? Então é isso. E assim, para o Brasil é perigoso, né? A gente está falando do Brasil com uma dívida alta hoje, e aí é perigoso você ter uma Selic muito alta, porque você está pagando os juros dessa dívida. Você abre hoje, qualquer pessoa pode comprar um título do Tesouro Direto, que é um título que o governo emite
para suas operações. Cara, se a Selic começa a subir, você vai ver, hoje, só em juros de dívida, o Brasil... também não quero falar uma informação errada, mas assim, está muito desorbitante. Você compara com o PIB, o que a gente está tendo de produto interno bruto hoje, sei lá, 40% está indo para pagar juros de dívida. Então, assim, você não está Uma hora a conta chega, né? Você não está conseguindo crescer, entende? Então, E, Selic e alta... por pesquisas, né, essa taxa de juros, esses juros que o Brasil está tendo só está aumentando, né, só está crescendo. O que tem acontecido, né? Eu falei aqui, houve essa sobreposição do que está acontecendo lá fora. Então, assim, talvez, né, e aqui não dá para cravar, não dá para prever, talvez se não tivesse acontecendo, se globalmente falando, as coisas estivessem um pouco mais calma, tivesse tudo normal, vamos dizer assim, só que aqui também não é só Trump, não, tá? É guerra, é uma série de coisas. Sim. Talvez a gente já tivesse conseguindo controlar um pouco mais a situação interna. Talvez a gente pudesse estar baixando juros, né? Porque, sim, internamente estamos tendo problema com inflação, né? Eu vejo muito aqui sem viés político, mas é fato, né? O que a gente sente. Mas sim, a gente está tendo um governo hoje que está tendo dificuldade em continuar com as suas políticas públicas, principalmente com incentivos de programas e tal. Está tendo dificuldade em conciliar esse estereótipo que o partido sempre teve com segurar gastos, controlar gastos. É culpa só do partido? Também não, né? Você vê aí o Congresso querendo aumentar cadeiras lá, né? Então é um problema sistêmico grande nosso. Então, internamente, a gente estava vindo de uma inflação alta. Ano passado, no meio do ano, a gente começou a perceber que o arcabouço fiscal não era bem o que eles estavam falando, né? Houve até aí muita gente com receio do que aconteceu lá no período Dilma, eventualmente acontecer de novo. Sim. O que aconteceu lá no período Dilma? É como se ela tivesse postergado algumas despesas para lançar no ano seguinte, né? E o que estava acontecendo aqui estava se desenhando para acontecer algo do tipo, né? Então estava se gastando muito, estava se arrecadando muito, mas estava se gastando muito, né? Então, por isso que a Selic, que é o que eu falei, o Copom, ele não está olhando para tudo isso. Ele está preocupado com a inflação. A inflação está subindo? E eu não tenho dúvida que vocês também devem ter visto, né? Muita gente até falando, criticando o Roberto Campos Neto, que era o ex-presidente do Copom, porque ele estava aumentando a Selic e não estava olhando para esses outros fatores que eu citei aqui agora. E aí houve também um receio muito grande do mercado quando entrou o Galípolo, porque o Galípolo ele foi nomeado, ele tinha uma indicação muito forte do governo atual. Então muita gente dizia, puxa, o cara vai entrar lá e vai ser enviesado, ele não vai ser técnico. E não é o que está acontecendo. Ele está, claro, não é só ele, tá? Ele é o cabeça, mas tem mais 7, 8 membros, é todo um conselho, não é só Galípolo. Mas ele é o principal. E, cara, ele tá mantendo. Só que aqui também é isso. Tem a situação interna, mas aí quando você olha lá para fora, por exemplo, se o Fed já tivesse baixado os juros nos Estados Unidos, a gente se sentiria mais à vontade para discutir uma possível baixa aqui. Enquanto eles não baixarem juros lá, dá medo baixar aqui. Porque a gente não sabe o quanto tempo a taxa de juros lá vai ficar alta e eles vão ficar puxando, trazendo esse capital de gente segura. Então é complexo. Tem a parte interna, mas tem também a parte externa. Está tendo guerra agora. Quer ver uma situação interessante da guerra que está tendo agora? É meio difícil o que eu vou falar aqui. Eu vou falar de uma maneira fria, de uma maneira economicamente falando. Ótimo. Mas você acredita que é muito possível o Brasil se beneficiar muito com essa guerra que está acontecendo? Ah, é? É mesmo? Por que você diz? Porque o barril do petróleo estourou. Saiu de 60, hoje já bateu 80, 78, 78. E o Brasil, assim, eu gosto de brincar assim, né? O Brasil é uma grande fazenda que vende petróleo e minério de ferro. O Brasil, de uma maneira bem esdrúxula, economicamente falando, é isso. Uma grande fazenda, né? Tanto de agropecuária quanto de alimento, que vende petróleo e vende minério. Petróleo, Petrobras, PetroRio, outras empresas aí. E quem que é o acionista majoritário da Petrobras hoje? É o governo. É o governo. Então, se o barril do petróleo está subindo,
Depois você olha aí o preço da Petrobras nessa última semana. Disparou. Não sei se chegou a disparar, mas deu uma subida, né? O preço, o barril do petróleo subindo é ótimo para a Petrobras. Perfeito. É ótimo para quem? Para o governo. Sim. Pode cravar aí. Daqui uns dias vão falar em mudança na estratégia de dividendos da Petrobras. Eles com certeza vão aumentar o repasse, porque o governo recebe o governo acho que é 52, 53% de ações da Petrobras. Os dividendos voltam para o governo. Perfeito. Na verdade, foi até um respiro, deu um certo respiro para a nossa situação interna, Sim. esse dinheiro entrar. Só que olha só, como é complexo. Uma guerra acontecendo no Oriente Médio, que traz, sim, outros pontos negativos, né, respingos aqui para nós, mas por causa de um fator pontual, que é muito forte aqui para nós, preponderante aqui para nós, que é o petróleo, e de repente a gente, do nada, consegue dar uma respirada. Sim. Então é difícil. Muito pontual, realmente. Por um lado a Petrobras crescendo, por outro a Vale caindo, né? De minério por conta das tarifas realmente de Trump. A Vale hoje ela já está, sim, com outras estratégias aí, principalmente de exportação, mas falou em Vale hoje é China, cara. É China. É China. A China, o maior comprador do Brasil, querendo ou não. China, o que a China cresceu, eu vi um dado esses dias que eu achei inacreditável. O que a China consumiu não lembro se era 3 anos, 5 anos, talvez 10 anos, foi a mesma quantidade de concreto que os Estados Unidos consumiu tipo, em 100 anos. Cara, a gente não tem noção do que é a China. A gente não sabe o que é a China. É outro mundo. Sabe quantas cidades de 1 milhão de habitantes existem na China? 100. Tem 100 cidades na China com mais de 1 milhão de habitantes. E a gente vende, a Vale é pura minério de ferro para a China. Então, sim. Só que é isso, né? A Vale hoje, ela tá, sim, com um preço muito esmagado. Né? A gente olha, assim, é uma empresa com uma boa saúde, tem, sim, um histórico muito bom. Só que você está olhando para frente, né? Investimento, você aloca capital olhando para frente. E prevê o mercado. E o mercado hoje está nessa. Né? Sim. Pô, e aí, como é que vai estar daqui a 5 anos? Como é que vai estar daqui a 4 anos? Então, sim... Por um lado, o petróleo também, né? O petróleo, com essa situação dessa semana, acabou dando essa... Mas também, né, a gente depende muito do cenário global, né? Perfeito. Então, é isso. Bom que a gente tocou no assunto de investimento em si, eu gostaria de falar uma frase, se eu não me engano é de Warren Buffett, que ele fala, em momentos de crise, nunca aposte contra o dólar. Ok? Mesmo sendo o Trump causador dessa queda do dólar, o que você acha realmente sobre investimento? Que hoje vale a pena a pessoa alocar um patrimônio em dólar ainda? Então, aí aqui a gente volta àquela coisa que eu estava falando aqui, né? A gente está falando como brasileiro, que mora no Brasil. Então a resposta é uma só. Com certeza. O real, cara, infelizmente, a tendência é se desvalorizar. Sim. Por conta da inflação. Vai se desvalorizar frente ao dólar. Claro, vai ser sempre, vai ser todo ano, vai ser todo semestre, vai ser todo mês? Não. Não. Tenha cuidado também. Não vá colocar tudo. Eu também já vi muita gente, inclusive do ano passado, com as Big Techs, né, estourou lá a boca do balão. Né? Sim. Uma que o dólar, frente ao real, subiu 25% em 2024. E o índice americano subiu mais 25%. Então, quem estava exposto lá fora pegou, né, uma sobreposição de o dobro. E aí muita gente no começo do ano já, né? Ah, não, tal, né? Eu ajudo, né? Faço carteira de investimento para muitas pessoas. E muita gente chegava para mim e falava, não, cara, eu quero colocar 50% lá fora. Eu falava, cara, calma. Vamos respirar. Não é bem assim. Ó, deixa eu te mostrar uns gráficos aqui. A Bolsa Americana ficou de 2002 a 2014 completamente lateralizada. É claro, né? Estou olhando no longo prazo. Estou olhando de 2002, teve o subprime e tudo, mas o investidor nato, ele está investindo olhando para frente, está investindo por longo prazo. Então, e nesse período a Bolsa Brasileira voou. Então, assim, dólar, mesma coisa. Eu falei aqui com relação ao real, mas quando a gente pega o índice DIX, que é um índice que compara o dólar frente a outras moedas, cara, tem vários períodos, aqui no Brasil mesmo, né, nesse mesmo período, o dólar ele caiu,
eu não vou lembrar os anos exatos, né? Mas ali na primeira década até 2012, por ali, o dólar, cara, só caindo. Caiu de uma máxima de 4,56, se eu não me engano, para 2,30, Sim. 2,29, alguma coisa assim, na época das commodities aqui no Brasil e tal. Então, assim, claro, é sempre válido? Sempre válido. Ah, vou alocar tudo lá fora? Cara, não, calma, não é bem assim. E também tem risco, uma eventual canetada, vocês viram aí a discussão do Sim, IOF esse mês. Então, sim. mesma coisa. É uma medida do governo para, putz, quem está 100% lá fora. Então, assim, eu sempre falo, cara, é válido? Cara, é válido. Compre. Tá começando, tá no início, não tem um montante, talvez, né, tão relevante. Uhum. Existem opções no próprio mercado brasileiro onde você compra índices, fundos que replicam Dólar. rentabilidade lá de fora, né? ETFs, os próprios fundos de investimentos, Uhum. tem as BDRs, né? Que são ações lá de fora que são negociadas aqui dentro. Uhum. Comece por aí, né? Comece por aí. Conforme você for ganhando robustez, cara, eu particularmente acho válido, sim. Monta uma posiçãozinha em dólar, especialmente para quem, né? Às vezes acaba até viajando uma vez ou Sim, outra. sim. Tem hoje a maioria das corretoras, contas globais também já fazem uma interface com banking, né? Tem cartão Sim, sim. internacional, cartão global. Então, assim, eu ouso dizer que sim, sempre é válido, só que é isso. A gente tem que entender que você está alocando teu capital, cara, olhando para frente. Eu falo sempre de investidor. Especulador, eu nem entra no meu hall de conversa. Eu não estou conversando aqui hoje pensando no especulador. Ótimo. O cara que chega aqui, não, cara, eu acho que vai. Não, eu quero comprar dólar porque daqui a 6 meses vai chegar em tal preço eu vou vender. Cara, não, não é assim que eu gosto de ver. Sim. Beleza, você quer ter essa estratégia? É teu risco, mas eu não gosto. Então, sim, olhando para frente, olhando para uma carteira bem diversificada, um portfólio estruturado, bem estratégico, o dólar sempre vai fazer sentido. Pelo menos ali uns 10% a 15%, dependendo da pessoa mais. Esses Sim. tempos eu recebi um rapaz que trabalha numa agência de turismo. Ele vendeu 12, 13 pacotes, né, de viagens, né, hotel e tudo. Só que ele vendeu no começo do ano e durante um período de 8, 10 meses ele ia comprando, né, comprar estadia, acho que era, devia ser os passeios lá, né, na Sim. Disney, enfim. E aí, como que essa pessoa, qual que foi o medo dele quando ele veio falar comigo, né? Aí já é uma situação diferente. Opa, não, beleza. A gente tem que proteger esse teu patrimônio de uma subida Sim. do dólar. Aí tem uma estratégia para isso e tal. Então, cara, para mim sempre faz sentido, olhando para Show dólar. de bola. Show de bola. Eu acho interessante que a gente entrou nesse assunto, que é algo muito recorrente na nossa própria sala de aula. Então, você está conversando aqui com jovens, 18, 19, 20 anos, ok? Na sala de aula é a mesma coisa. Pessoas que acabaram de sair da escola, entraram na faculdade, começando nesse mercado de trabalho, e muitos deles querem ingressar nesse mundo de investimento. Então, para você, Lucas, o que você acha que é o principal que uma pessoa da nossa idade hoje precisa para começar a investir e pensar lá no futuro, em uma renda passiva, em já ter uma base muito forte para quando ele começar a viver a vida adulta de verdade, ou um possível casamento, quando ele começar a ter filhos, já ter uma base mais estruturada para a própria família dele? Qual é a sua maior dica que você dá hoje para esse tipo de pessoa? Cara, eu poderia dar uma resposta aqui para fazer um recorte bem legal, mas eu vou dar a resposta verdadeira, cara. A resposta que é o que funciona. Cara, não tem muito para onde correr. Cara, faz o arroz com feijão. Faz o arroz com feijão. Primeira coisa, precisa ficar claro para todo mundo. O que enriquece é o trabalho. Eu sempre falo isso e falo novamente, eu vou falar quantas vezes for preciso. O que faz a gente crescer na vida, o que a gente faz a gente aumentar, exponenciar, é o nosso trabalho. Perfeito. Você vai investir para potencializar o seu ganho ao longo do tempo. Uhum. Tá? Fazer dinheiro com dinheiro, pensando assim em aplicações, né? A gente pode fazer isso de 3 formas, né? Que é emprestando para alguém, tendo uma participação societária ou investindo em algumas coisas de valores, imóveis, coisas que vão Uhum. valorizar ao longo do tempo. Então, assim, você pode, através de alguma dessas estratégias, emprestar geralmente não, porque são taxas
que replicam Selic e tal. Sim. Nas outras duas, você pode acertar uma ocasião onde você, em 1, 2, 3 anos, você, ganha um ótimo dinheiro. Cara, pode acontecer. Né? A gente teve na década de 90 aqui em Maringá, quem estava com imóvel, cara, em 2, 3 anos dobrou o preço do imóvel. Isso tende a acontecer. Só que assim, são períodos, a gente não sabe quando. Isso vale para tudo, vale para a Bolsa brasileira, vale para a Bolsa americana. A Bolsa americana, o que aconteceu ano passado na Bolsa americana, é igual eu falei aqui, teve 14 anos que a Bolsa americana ficou lateralizada. Para em um ano, a Bolsa brasileira é a mesma coisa. Sim. Então por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa, cara, que eu sempre falo é, cara, estude. Sabe aqueles livros que você cansou de ouvir? O Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, qual mais? Aquele da Natália Arcuri, que ela fala muito de renda fixa, o próprio do Thiago Nigro. Sim. Cara, leia todos esses livros. Leia, você tem que ler. Sim. Porque a primeira coisa você tem que estar bem com você mesmo na sua cabeça. Você tem que estar... As finanças comportamentais vêm antes de tudo. Você realmente sabe o que você gasta? Você tem um controle das suas finanças realmente bom? Não adianta você já pensar em investimento se essa parte não está resolvida. Como que você é financeiramente? Você consegue... Você já separou? Você sabe o que é gasto essencial? Você tem um valor ali que você já... Não, isso aqui eu posso gastar para coisa mais supérflua e ainda vai me sobrar isso e tal. Como é que tá isso? Como é que tá a mentalidade? Então, não dá para correr uma maratona se você não consegue correr 5 km. É o primeiro ponto. E aí sim, cara, o segundo ponto é ir entendendo os produtos, entendendo o que é a renda fixa, o que é uma renda variável, como que é investir. As pessoas hoje não querem se dar ao trabalho de realmente esmiuçar, entender. Sim. Infelizmente é cortar atalho, é ir para as bets, é tentar acertar a criptoativo ali que vai estourar, que vai pá. Infelizmente é isso. Você citou o Warren Buffett. Cara, o Warren Buffett, ele começou aos 13 anos, né, comprou lá os primeiros papeizinhos dele. Se eu não me engano, o primeiro milhão dele foi com 50 anos, cara. Se eu não me engano, ou 1 bilhão. Agora não vai, enfim. Mas assim, é algo assim, né? Ele demorou muito. Depois, aí... Mas o quê? Juros compostos, fazendo o que sempre funciona e tal, vai daqui, vai dali. Primeira coisa, leia, né? Eu falei, estude, leia todos os livros. Eu invisto há 10 anos. Isso, 10 anos. E é o que eu estava falando aqui. Eu comecei quando eu saí de casa. Saí de casa, agora é eu e Deus, né? Tal, nada de pai, mãe. Sim. Então, preciso saber. Comecei a estudar. E aí, de pouco em pouco, eu fui. Então, eu comecei lá no CDB, comecei na renda fixa, comprei o Tesouro Direto. Aí, fui lá e comecei a comprar alguns livros sobre investir em renda variável. Fui entendendo o que é. Comprei uma ação. Legal. Eu acho que é válido isso. Pega um valorzinho pequeno e compra mesmo. Só para ver, sentir como é, subir, descer, pagar dividendos, cair. E vá se aprimorando, cara. Vá realmente consuma conteúdo, né? Tem ali Instagram, cara, né? Siga algumas páginas, veja alguns vídeos, porque o maior problema nosso é esse, é o emocional, de não saber o que está fazendo, de repente toma uma invertida e quer compensar de outra forma, ou quer, nossa, esse ano tive um ano ruim, não, aí você fica tentando achar a agulha no palheiro. Sim. Porque o camarada meu falou ali de um negócio assim, do negócio assim, não só necessariamente investimentos, né, mas, cara, entrar nos empreendimentos malucos. Sim, e tal. é o que mais tem. Tem que ter muita consciência, cara, nesse sentido. E assim, tô falando aqui para quem está começando, para quem quer dar os primeiros passos, mas assim, eu ainda ressalto, né? Claro que aqui pode até ter um pouco de conflito de interesse, mas não é não, cara, de verdade. Dependendo do patrimônio que você tiver, cara, busca um auxílio profissional, porque o emocional é difícil, cara. Sim. O emocional é difícil. Você escutar ali alguém indicando um produto e você, às vezes, no ímpio de
querer surfar essa onda, você vai e coloca, e daqui a pouco toma prejuízo, e às vezes você não quer se desfazer daquela posição, porque você só vai sair quando voltar o preço. Cara, isso é muito complicado. E para fechar, que aí também é outro mantra que sempre vai valer, e não negligencie. Diversifique. Diversifique. Nem que seja, não, mas é 20 mil reais, é pouco. Cara, diversifica. Né? Sim. Claro, não precisa, pelo amor de Deus, né? 20 mil reais, 100 ações, 200 títulos de renda fixa, não. Mas um pouquinho, pelo menos, né? 4 mil em um, 4 mil em outro e tal. Porque é isso. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. A gente nunca sabe. E pode falar o que quiser. Não tem como prever. Do começo do ano para cá, o índice Ibovespa subiu 15%. Se você falasse isso para mim em janeiro, eu ia rir da sua cara. Eu ia mesmo. Qualquer analista que estiver falando o contrário, desculpa. Porque você não tem como saber. Sim. Não tem como saber. Sim. Então, diversifique, cara. Comece. Só que é o que eu falo. Comece pelo simples. Comece pela renda fixa. Quando eu falo renda fixa, priorize. Né? Tesouro direto, beleza. Né? Títulos do governo e tal. Banco tem cobertura do FGC. Né? Um CDB, o famoso CDB. Né? LCI, LCA. Perfeito. Quer ir dando um próximo passo? Eu gosto muito dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários é uma primeira etapa da renda variável, só que ele é menos volátil, ele oscila menos, paga dividendo todo mês, que é fruto Para quem está dos começando, aluguéis, é incrível pra quem ver, tá né? começando e tal. E outra coisa, está totalmente atrelado a imóveis. Sim. Né? É uma forma muito mais simples de vocês investir em imóveis do que realmente ir lá e adquirir uma casa. Aí tem que envolver imobiliária, tem que envolver... Cara, quer estar exposto? Quer se tornar cotista de um shopping, um galpão? Compra um fundo imobiliário. Sim. Você vai receber dividendos todos os meses. A tendência da cota é se valorizar, né? Igual é o imóvel. E aí sim, depois, quer conhecer ações? Cara, não inventa a roda. Não inventa a roda. Compra ações, cara, de empresas que faça chuva, faça sol. Você sabe que vai performar. Tem marca, tem resiliência, tem operação, tem histórico. Eu gosto muito, eu falo muito do financeiro, o setor financeiro. Um banco, por exemplo. Cara, Selic está alta, ótimo. Top. Está alta. Selic está baixa, consumo aumenta. Bom também. Cara, um banco... Eu já falei, eu já pensei em abrir um banco já, que é maravilhoso, cara. É sensacional. Então, assim, sabe, eu só tô, pelo amor de Deus, não é uma indicação, mas eu tô dizendo que, assim, há setores, há empresas que são muito mais resilientes e fáceis de entrar. Sim. Setor de energia. Outro setor também que, cara, redondinho, tem empresas aí, consolidadas, empresas que com contratos longuíssimos. Você acha que amanhã... uma ISA lá de São Paulo vai parar de fornecer para a cidade de São Paulo energia? Não vai. Sabe? Aí você olha os contratos e fala, cara, não tem erro. Só que, claro, é reloginho, é algo que vai devagar, não é uma empresa, essas empresas também que eu estou falando, aí, claro, aí entra o problema do emocional do especulador. Não é uma empresa que vai dobrar de tamanho em 2 semanas, vai dar um tiro e tal, e bombou. Lógico que não. Só que quando você pega no longo prazo, cara, a curva é ascendente. Sim. Porque os juros compostos estão fazendo o trabalho deles. Tome bastante cuidado com a empresa endividada. Essa empresa mesmo que eu falei aqui que eu gosto muito, mas a minha posição nela é muito pequena. Porque eu estava ciente desse risco de dívida. Sim. Se é uma empresa... a operação dela é fantástica. Só que essa leitura existia. Eu falei, cara, se a Selic sair do patamar que está hoje para mais de 2 dígitos, essa empresa vai sofrer. Vai sofrer. E eu não sei se quando a Selic cair, ela vai voltar. Porque eu não sei o quão ela vai ser impactada. Sim. Às vezes ela vai queimar muito caixa para honrar um juros de dívida alto. Sim. E isso também é outra coisa perigosa, né? Aqui já saindo um pouco da pergunta, mas eu vejo muita gente falando, né? Ah, não, a taxa de juros está alta, as ações caíram, é hora de comprar. Compra que quando a taxa de juros cair, vai subir. Cara, é bem simplista, né? Em tese seria isso, mas aí entra isso, cara, cuidado com o que você está comprando também, Sim. especialmente se for empresa alavancada. Não necessariamente vai subir.
Tem empresas que sim, foi meramente uma movimentação sistêmica. Taxa de juros subiu, opa, Selic em 15%, cara, não vou ficar correndo risco aqui na Petrobras, vou para a Selic. É para Selic. Caiu, opa, não, a Petrobras está boa, tá legal, aí sobe. Só que aí você tem que tomar cuidado. Eu vou dar 2 exemplos aqui, acho que não tem problema falar, porque também já passou. Banco Bradesco e Lojas Renner. Os dois. O Banco Bradesco então não tem segredo. A Lojas Renner tem uma financeira dentro da empresa. Sim. Nos últimos anos, e isso veio muito por conta da Selic a 2%, na época da pandemia, Sim. eles perderam um pouco a mão na concessão de crédito. Começaram a não ser tão criterioso na hora de conceder um crédito. Tá barato. Então, uma pessoa ali que de repente não tinha tantas condições, era mais nítido que, cara, eu acho que essa pessoa não vai conseguir honrar daqui a um tempo. Eles começaram a perder um pouco a mão, começaram a dar muita vazão. Tá barato, né? Inadimplência subiu das 2 empresas. O Banco Bradesco chegou a perder realmente muito valor, teve inadimplência, PDD subiu. Então, assim, não, caiu, né? Obviamente, o preço da ação caiu, mexeu com os múltiplos e tal, e caiu nesse período de Selic subindo. Sim. Era uma empresa, por exemplo, que o analista, quem tem consciência do que estava acontecendo, ia olhar e falar assim, não, essa daqui, beleza, pode até subir quando a Selic cair, mas falar que está a mesma coisa do que era antes, não. Mesma coisa das Lojas Renner. As Lojas Renner foi até um pouco pior, eu ouso dizer, porque é varejo, né? Sim. Então impactou mais, o público às vezes um pouco mais, né? Enfim, Lojas Renner na época da pandemia chegou a R$50, hoje está a 18. Tem gente que acha que vai chegar a 50 assim que a Selic cair, cara, não vai. Pode acontecer. Pode. Gosto da empresa, é uma empresa, né, passou por esse turbilhão, mas tem uma gestão legal e tal, só que assim, você entende que existem algumas coisas, o mercado acionário traz já um risco diferente. Sim. Então eu sempre falo, quer dar os primeiros passos? Cara, pega empresas fáceis de entender, saneamento, também geralmente é contrato longo, telefonia, eu não estou dizendo que é seguro, eu estou dizendo que é fácil de analisar. Sim. Você consegue sentar e, não é isso, aquilo. Empresas mais difíceis de analisar. Exportadoras, commodities, né, mexe com dólar, então já é um pouco mais espinhento, entender. Construção civil, terrível. Sim. Uma hora tá muito cíclico. Incrível, outra hora. Muito cíclico. Aí, né, a aviação aérea, meu Deus do céu, né? Cara, extremamente regulamentado, qualquer canetadinha da Anatel, né? Anatel, né? Da aviação civil, da aviação aérea. Qualquer canetada, cara, impacta o setor inteiro. Sim. Sabe? É bizarro. Sim. Turismo, também, cara, difícil de analisar. Falei commodities, né? Varejo popular, vamos dizer assim. Sim, né? Magazine Luiza, Casas Bahia. E adivinha, né? O que o pessoal mais gosta. Impressionante. Cara, cuidado, Marisa. Cuidado com essas empresas. São empresas de margem muito baixa. Então, qualquer crise, quem vai sentir primeiro? Eles. São eles. Diferente de uma Ambev, uma empresa mais robusta, que tem um poder de repasse de inflação maior. Então, assim, invista também em marcas que você sabe que, por exemplo, uma Coca-Cola. Cara, quem vai deixar de tomar uma Coca-Cola numa crise? Claro, pode diminuir, mas eu falo assim, é um Nunca produto vai parar. consagrado. Sim. É uma marca. É cultura já, praticamente. Então, assim, cara, eu diria primeiro, cara, estude, não negligencie, cara. Estude, leia os livros, busque conteúdo. E assim, você vai perceber, vai chegando num ponto que você já vai ficar à vontade para dar os primeiros passos. Sim. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Cara, e acho que, segundo, diversifique. Ótimo. Cara. Não esteja 100% em uma coisa só. Não só em investimentos, mas eu acho que eu até dei esse exemplo. Imóveis. Eu sempre falo, quem é analista ou profissional do mercado que fala mal de imóveis, cara, tem que apedrejar. Se ninguém te falou ainda, eu falo, você é chato. Imóveis é sensacional, cara, valoriza, tem que ter. Mas é a mesma coisa, cara. Você vai estar 100% em imóveis? Pensa bem, cara. E para alguém que está começando no mundo do investimento, qual a indicação de diversificação de recursos que você indica? Cara, primeiro passo, renda fixa. Renda fixa. Eu indicaria CDBs,
até pode ser. Eu sugiro. Aí é uma sugestão, tá? Aqui é mais uma sugestão. Eu sugiro já abrir uma conta numa corretora que seja um pouco maior, que tenha mais opções, tá? Uma sugestão, tá? Porque tem algumas ainda que estão começando, não tem tantas opções, né? Bancos digitais, né? Esses menorzinhos e tal, às vezes não tem uma plataforma com várias opções. Às vezes só vai ter o CDB daquele banco mesmo. Uhum. Então, assim, uma sugestão, você quer começar? Abre uma conta, né? Vou falar aqui, né? Revenue, XP, BTG, Genial, essas mais robustas, né? Que lá você Sim. tem diversas opções. Uma corretora nada mais é do que um shopping. Você abre uma conta lá e lá você pode investir em diversos produtos, diversos bancos. Perfeito. Então comece CDB pós-liquidez, né? Vai replicar a Selic. Cara, acho válido um tesouro direto também, para você já saber como é, ter ali um título, entender como funciona. E curto prazo, tá? Você que está começando, não pense em título para 5 anos para cima, não. No máximo 2 anos. No máximo Ótimo. 2 anos. IPCA também é válido, é bom. Cara, crédito privado eu já acho um pouco mais. Eu acho que é um segundo passo. Renda fixa ainda, mas aí de empresas, né? Porque não tem FGC. Então eu já acho um pouco mais. Às vezes a pessoa tem aquela paixonite, né, por determinada empresa e tal. Sim. E às vezes a empresa tem um risco ali um pouco maior que você não entende. Para começar, acho que é Tesouro Direto CDB. Vá, fique ali pelo menos uns 6 meses. Vai entendendo, vai vendo como que você vai se sentir, né? Se você vai ficar tranquilo, de boa. Quer dar um próximo passo na renda variável? Fundo imobiliário. Compra uns fundos imobiliários, você vai ver o dividendo caindo todo mês. A oscilação da cota é bem menor do que o mercado acionário, então talvez vai te impactar menos. Mas assim, isso tudo sempre estudando, sempre vendo conteúdo, entendendo o cenário macro e tal, Perfeito. vendo vídeo. E aí vai, aí é uma escadinha. Depois seria mercado acionário, depois poderia chegar, por exemplo, no dólar. Né? Essas corretoras, todas Sim. elas hoje têm contas globais que você consegue alocar um pouquinho em dólar ou fundos, né? Existem fundos de investimentos que replicam, né? Investem, né, em ativos dolarizados, enfim. Eu acho que seria mais isso mesmo, cara. Mas o mais importante, cara, é o arroz com feijão. Sim. Quando a gente olha para a forma de juros compostos, o que está elevado lá é o tempo. Então é o tempo que vai fazer o trabalho para ti. 10% de 1 milhão é 100 mil. De 10 milhões é 1 milhão. Só que isso é tempo, né? Sim. É tempo. O Warren Buffett hoje se aposentou, inclusive, esse ano, né? Se você pegar o gráfico lá do patrimônio dele, a maior parte do patrimônio que ele acumulou foi depois de 50, 60 anos. Só que aí as pessoas estão dispostas a passar por isso? Sim. Você tem que ficar no jogo. Você tem que Sim. ficar no jogo. Quanto mais tempo você ficar no jogo, é Melhor. inevitável. Aí vem o conceito da bola de neve. O problema qual é? É no meio do caminho você tomar um tombo. Você perder dinheiro. Você fazer uma cagada lá e colocar coloca numa ação lá porque hypou. Aconteceu muito com o Magazine Luiza, quando o juros estava 2%. Sim. Juros a 2%, mercado bastante aquecido, com um apetite ao risco maior, e aí começaram a ir para esses ativos de mais risco. E a negligenciar o que poderia acontecer se o mercado virasse. O Magazine Luiza chegou a 22, 20, comparado ao preço hoje, 60, 70 reais. Sim. Hoje, cara, teve gente que perdeu muito dinheiro. E foi puramente por FOMO, né? Fear of Missing Out, que é a manada, foi o efeito manada. Viu uma galera que tinha comprado lá na baixa, foi comprar na alta. Legal que você tocou nesse ponto. Poderia explicar um pouco pra gente a importância de ter uma assessoria financeira? Cara, sendo bem sincero e direto, a consultoria financeira vai tirar a tua parte emocional do jogo, que é o mais perigoso. Pra mim é isso. É isso. Aí, claro, né? Dependendo da sua demanda, se você é uma pessoa que só tem uma carteira de investimento e quer um acompanhamento, beleza, mas aí, claro, né? Tem consultorias financeiras específicas para empresas, específicas para soluções, igual a que eu comentei do cara de dólar. Sim. Empresas que
querem ter um controle de caixa melhor. Então, aí, claro que vai de cada situação, falando um pouco mais de investimento. Eu acho que é mais o acompanhamento mesmo e ter essa racionalidade em primeiro lugar, só. O consultor vai ser isento da parte de emoção. Ele profissional, sabe, já, né, claro, tente priorizar a gente um tempo razoável de mercado, que passou por pandemia, passou por crise, sabe o que é. Tem uma bagagem uma já. carteira derreter, já, eu digo assim, não necessariamente emocionalmente, né, mas entender uma empresa boa, por exemplo, o que é uma empresa boa, como que ela superou uma crise, como que a gestão se cuidou, ela controlou gastos, um analista mais antigo de mercado já tem um leque grande entende isso. E ele vai poder chegar para você com propriedade e dizer, ó, cara, a gente está passando, por exemplo, esse primeiro semestre, né? Eu cansei de falar com clientes meus sobre o Trump e as tarifas. Cara, eu até fiquei bravo com o Trump, porque eu queria dar um tabefe nele, porque ele me deu uma dor de cabeça. Mas assim, com propriedade eu explicava, ó, tá acontecendo isso. É algo sistêmico, não necessariamente está impactando na tua carteira agora. Então vamos esperar a poeira baixar. De quando começou as brigas tarifárias, o índice americano caiu acho que 20%, 15 a 20%, se eu não me engano. Teve uma queda legal. De lá para cá já recuperou e já subiu. Já subiu. Então, assim, uma pessoa emocionada, pessoa que não sabe, e o problema não é nem às vezes tanto saber, é não ter tempo. Às vezes, a maioria das pessoas não tem tempo. Né? E eu sempre falo isso, cara, se você é bom no que você faz, faça o que você faz. Seja bom no que você faz, vai ganhar dinheiro no que você é bom. Terceirize mesmo, cara. Não brinca com o seu dinheiro. Perfeito. Não brinca com o seu dinheiro. Aí, claro, você tem que buscar um profissional que vai estar alinhado com os seus objetivos. E aí aqui entra um pouco, eu acho válido comentar, sem trazer muito para a parte comercial, você entender os modelos que existem hoje de atendimento ao cliente. O banco, todo mundo sabe que você acaba ficando um pouco nichado no banco. Né? Então, você vai correr pouco risco, beleza, só que você fica ali, né? O gerente vai ter ali as metas dele e tal, vai te indicar lá um consórcio do banco, então você só vai ficar um pouco nichado, de fato vai correr menos risco, o gerente vai estar ali à sua disposição o tempo todo, só que é uma relação mais assimétrica assim de, né, realmente estamos pensando no retorno do cliente. Tem as assessorias, que é aqui já mais voltado para as corretoras, que tem que tomar muito cuidado porque tem dois modelos, tá? Tem a assessoria de fato e tem a consultoria. Na assessoria, o profissional, a receita dele advém de comissões que ele ganha de produtos que ele vai te indicar. Na consultoria não existe repasse de comissão, mas existe um acordo entre o cliente final e o consultor no valor que você vai pagar para ele para ter esse serviço. Cuidado com o modelo de comissionamento é que aí é até inevitável, né? Óbvio que dependendo do produto, dependendo da comissão que determinado produto pode pagar para o cara, às vezes ele pode te indicar, mas não é o melhor para você. Então esse é o principal cuidado que tem que ter com modelos de assessoria. Produtos com prazos muito longos acabam pagando um repasse maior. Produtos arriscados, obviamente vão pagar um repasse maior, porque vai ter menos vazão. Então assim, tenha cuidado. Tá? Tenha cuidado, vai buscar realmente um assessor ou conhece um assessor, converse com ele, é alguém de confiança sua. Cara, abre o jogo, fala, ó, eu sei que, né, acho que a tua remuneração é assim, é assado, cara, vou ter problema com você, você vai me explicar todos os ativos que você colocar e tal, então tem que ter esse cuidado. Sim. A consultoria já não, aí já acaba sendo diferente, geralmente são independentes, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, na Europa, independência total, trabalha com todas as corretoras, com todos os bancos, atende você na conta que você tiver e você combina com ele um valor, né, pela prestação do serviço e ele vai trabalhar com você sem nenhum conflito de interesse. Né? Então vai te atender. É uma pessoa mais idosa que já está pensando em previdência. Beleza, vai te atender focado naquilo. Se precisar pegar na mão, ir lá, ajudar a ver um consumo.
Consórcio, nesse caso, não seria o melhor exemplo, mas só para, né? Sim. Cara, vai te atender da maneira mais personalizada possível. É uma pessoa mais nova, né? Tá começando, já tem um apetite maior. Eu, particularmente, gosto. Sento com a pessoa, abro uma DRE da empresa, mostro para ela como é, os riscos, o que pode acontecer. Ah, mas vamos entrar? Cara, ó, pro teu perfil, eu acho que dá, eu acho que é válido. Show. Pode acontecer isso, pode não acontecer isso, tal. E aí você vai, e aí, claro, tem todo o acompanhamento. Mas assim, dependendo do patrimônio que você tiver em mãos, eu já sempre falo, cara, já busque auxílio profissional. Porque se você cometer um deslize, isso pode te custar muito caro. Muito, muito caro. Criptoativo mesmo, quando começou o hype, muita gente que já vinha fazendo um trabalho bom. Ah, não, mas agora o criptoativo é o futuro. Agora é inteligência artificial. E pode ser, pode ser. Só que daí a pessoa foi lá e colocou 100%. A primeira queda do Bitcoin, a pessoa já se cagou toda. Sim. Aí vai lá e resgata. Toma um prejuízo de 50%, 60%, 70% na cabeça de algo que ela não vai ver de novo. Então, Perfeito. emocional é o primeiro, é o principal, né? Mas também o zelo e o cuidado com o patrimônio, assim, principalmente patrimônio grande. Busca e auxílio. Show de bola, Lucas. Deu para esclarecer bastante coisa. Foi, acho que, uma conversa muito produtiva. Foi sim. Gabriel, alguma coisa para acrescentar? Olha, na verdade agora a gente já vai finalizar o podcast, né? Mas eu tenho uma pergunta mais voltada para a parte econômica de novo, que eu queria levantar esse ponto, porque eu vejo que é umas dúvidas assim, que eu vejo no meu ambiente de convivência, no meio acadêmico mesmo. E como você está mais imerso nesse mundo, eu queria te perguntar para ver se você poderia me dar uma resposta mais completa, né? Mas na sua opinião, quais são os pontos que deixam o IDH do país baixo? Eu sei que é uma índice, pergunta complexa, que exige bastante fatores, mas o que você poderia falar sobre esse assunto pra gente? Cara, na verdade aqui para eu te responder essa resposta, eu vou ter que sair da minha área, na verdade. Para mim é um problema mais conjuntural, político mesmo. Político mesmo. Na minha visão. É. É difícil a gente investir hoje, igual eu citei o exemplo aqui até do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é difícil a gente investir hoje em infraestrutura olhando para o futuro, para o longo prazo. Porque o próprio sistema político dificulta isso. Fora que a gente está pagando juros, né? Sim, sim. Eu falo mais assim num aspecto, por exemplo, a gente precisa escola. Como que você melhora a escola? Você tem que calejar a base, não tem outro segredo. Não adianta, você tem que ir na raiz e calejar. Aí claro, entra uma série de fatores. A remuneração é baixa, vamos ver. Tem que melhorar as escolas, tem que oferecer mais isso, mais aquilo. Vamos atuar, mas é na base. Não é um programa assim, o açaí. Eu não estou falando mal contra programas, não é isso, mas eu estou dizendo assim, olhando para o Brasil como um todo, olhando para o nosso IDH, existem problemas crônicos e macros que são estruturais. A gente tem que passar por reformas muito grandes. A última pessoa que ainda chegou a fazer algumas reformas, chegou a fazer não, né? Impôs ou tentou implantar, foi o Temer, mas também por quê? Sabia que ia ser provisório, sabia que não ia se reeleger, então foi até mais fácil para ele fazer. Ele simplesmente falou, não, tem que fazer e tal, né? Veio de um pós-impeachment, não ia ser reeleito, então não precisou prestar conta para ninguém. Agora, hoje, como que você faz isso? Né? Você tem uma campanha de 4 anos, com certeza a maioria já pensa assim, poxa, eu vou tomar essa iniciativa hoje, essa obra ou esse projeto vai terminar daqui a 8 anos, vai ser a oposição que vai receber o crédito. Os créditos. Então, eu sinto que é muito isso, assim, é difícil a gente ter uma visão sistêmica a longo prazo. E aqui é até, putz, é foda que eu vou falar aqui, mas é um ponto que muita gente elogia o que acontece na China. Por que você fala? Porque lá não tem essa questão de... não existe eleições, não 4 existe... anos. Só que né, não estou defendendo de forma alguma, só estou trazendo porque eu já escutei esse argumento, e quando você olha por esse lado, cara, é difícil de contra-argumentar, Sim. realmente.
É o que é lá, eu realmente não defendo, questão de liberdade, expressão e tal. As pessoas que Mas estão quando no você poder, vê, né? mas quando você vê a sequência do trabalho, é um trabalho que desde 90 está acontecendo, entendeu? É Sim. algo gradual, está acontecendo, crescimento. Então, eu vejo que para nós hoje, cara, na minha humilde opinião, não sou especialista em política. Eu acho que o grande problema nosso hoje é esse, é da dificuldade que é para nós olharmos para o longo prazo, né? E não só essa questão de o crédito vai ficar com o outro, mas o senador, o deputado, o prefeito, seja quem for, ele tem uma agenda ali de curto prazo que ele precisa dar um retorno, às vezes, para o eleitor, ou precisa honrar Sim, algumas sim. emendas, algumas parcerias e tal. Então, é sempre curto prazo. É esse que é o ponto. Então, na minha opinião, a gente teria que ter uma reforma gigantesca, cara, no Brasil. Gigantesca mesmo. Eu vejo muita dificuldade disso acontecer por conta disso. E do jeito que as coisas estão bipolarizadas hoje, para mim é mais difícil ainda, cara. É Perfeito. mais difícil. Perfeito. Perfeito. Problema estrutural, né? Eu acredito que não vai mudar tão Cara, cedo. Ótimo, então. Perfeito. Acho que é isso, a gente finaliza por aqui mesmo. Até as câmeras não estão aguentando mais. Foi um conteúdo muito pesado, galera. Sim, mas realmente foi muito produtivo, deu para esclarecer muitas coisas. Acredito que a gente trouxe dúvidas de pessoas que na Sesumar passam por essas dúvidas, elas têm isso nas suas vidas. E realmente, acho que você deu um norte para todo mundo que tem essa dúvida, deu um norte para quem quer começar nesse mundo. E só tenho que agradecer você, Lucas. Obrigado pela sua presença aqui. Foi realmente muito produtivo, uma conversa muito interessante com um especialista da área. Foi muito enriquecedor. A gente está trabalhando alguns especialistas, né, em determinadas áreas. A gente achou a sua área bem interessante, assim, bem relevante para os alunos agora, né? Ainda Sim. mais quando a gente para ver assim que a galera não tem muito conhecimento sobre esse mundo, né? Sim. Sobre esse mundo. É muito no aqui e agora, comprar, recebo isso, gasto isso. Olha o influencer lá, investi tudo aqui nesse negócio, É. tripliquei meu patrimônio em 6 meses. E fora que você tá bombardeado de tudo que é lado. Sim. Essa forma de Trump, tá bombardeado, tem que investir tal coisa, você não sabe o que fazer, né? Então ter um especialista que direciona é muito bom. Eu até aproveitando então a deixa, para quem às vezes ainda tiver interesse e tal, cara, pode me procurar, né? Pode falar, a empresa, tudo, fica Lucas Maia tranquilo. Cardoso, Instagram. Eu trabalho na Vind Investimentos, que é uma primeira consultora aqui de Maringá também, Vind Investimentos, já acha lá no Instagram. Mas eu ia comentar que eu participo, acabei não falando antes, eu também sou comentarista na Jovem Pan. Então eu participo de um programa todo dia, das 18 às 19, só colocar lá no 101.3. E caso, né, o meu intuito lá é discutir, a gente é uma mesa redonda, né, com vários profissionais de várias áreas que a gente discute notícias do dia. Aí, claro, cada profissional acaba abraçando um pouco mais a notícia da sua área. Então, o meu intuito lá é falar um pouco mais sobre notícias de economia. E eu acho muito legal, eu sempre comento com pessoas que às vezes acompanham e seguem, tem alguma dúvida ou algum assunto que acha legal, manda para mim que eu levo para a rádio e a gente conversa lá na rádio. Né? Então, pode me procurar, Instagram, pode me seguir, se é, né, do Sesumar lá, acho que todo o pessoal já sabe, minha mãe é professora lá no Sesumar, a Marelice, no curso de administração, de outros cursos. Cara, muito receptivo. Eu estou aqui para justamente tentar... A minha saída da engenharia para o mercado financeiro teve sim uma questão profissional, óbvio, estamos aqui para ganhar dinheiro, mas também teve essa pegada, eu ficava muito bravo, puto mesmo, de ver as pessoas patinando, não investindo direito, ia buscar ajuda, era mal atendido, então eu tinha muito essa dor, porque eu acho que o mercado financeiro tem sim boas oportunidades, muita gente hoje, é muito fácil de corrigir a rota e a pessoa não consegue, então eu estou aqui para também ajudar, então se alguém quiser, pode me procurar no Instagram, me adiciona, mandar mensagem, temas para discutir, estou à disposição, faço questão de voltar aqui futuramente, é um prazer para mim. E ir lá na rádio, quer mandar assuntos para a gente abordar lá na rádio, manda que eu levo lá como pauta. Acho muito massa. Show de bola, Lucas. Novamente agradeço pela sua presença. E é isso aí, pessoal. Eu que agradeço, de verdade mesmo, para mim é muito bom estar aqui, conversar com gente assim. Eu não tive isso, não peguei essa época de podcast, de trocar ideia. Era muito mais difícil de buscar ajuda, então eu realmente gosto de estar aqui.
Agradeço aí, Gabriel, João, um prazer. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Conage News. Boa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom demais, gente. Bom demais. Vocês arrasaram. Toda pessoa,